Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha humilde biblioteca para que vocês possam entender que, em vez da gente reproduzir frases feitas, frases de efeito, a gente precisa ler muito e ler obras essenciais. Eu, como professor, tenho a obrigação de ter na minha casa obras fundamentais para alimentar o meu espírito, né? Alimentar o meu conhecimento e fazer com que eu reflita sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Então aqui eu vou fazer assim, uma pequena demonstração de alguns livros essenciais, né, que eu guardo aqui. E eu vou começar por esse, porque no momento que nós estamos vivendo se discute muito a questão da ditadura militar, né? Muitas pessoas não vivenciaram esse momento, né? Apenas nos livros, quando leem, né? Senão, o máximo que a gente pode obter são informações de pessoas, né, que ou viveram esses momentos ou então leram algum texto da época da ditadura, né? Então aqui o Hélio Gaspari, ele fez um estudo bastante aprofundado, né? Uma pesquisa que levou mais de 10 anos e que resultou na publicação desses livros, né? A ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada e a ditadura encurralada, né? Então essa obra ela é muito importante para a compreensão, para o entendimento do que foi a ditadura militar no Brasil de 64 a 84, os 20 anos de ditadura militar. Logo aqui eu tenho uma publicação de um livro publicado após a morte do cantor e compositor Raul Seixas. Se chama O Baú do Raul. Esse livro contém textos escritos pelo Raul Seixas desde a infância até a sua doença, né, que culminou na sua morte. A sua mulher juntou toda essa papelada e publicou esse livro chamado O Baú do Raul. Quem gosta da música do Raul Seixas, é um livro indispensável. Aqui nós temos a obra completa do Manuel de Barros, para você ver que o Manuel de Barros escreveu pouco e o pouco que ele escreveu, que ele deixou, pode ser, pode ser juntado num único exemplar. Os seus livros, quem conhece os seus livros, sabe que eles são bem pequenininhos, né? Após a sua morte, a editora Leia fez uma compilação da sua obra e publicou nesse livro. Manuel de Barros, que é um poeta lá do Mato Grosso. E esse livro chama-se Manuel de Barros, Poesia Completa. Logo aqui a seguir, eu tenho uns livros que tratam do Brasil colonial, que é um período da história assim que a gente pouco tem livros escritos. E esses dois livros, aqui estão o volume 2 e o volume 3, que tratam de 1580 até 1821. O volume 1 deve estar perdido aí no meio desses livros, que aqui é um pouco bagunçado, né? Não sigo essas regras de biblioteconomia, né? Eu faço aqui, todo mundo pega, ajeita e termina fazendo assim uma espécie de bagunça. Mas os livros todos eu conheço. Esse outro livro é um livro sobre um reino e suas repúblicas no Atlântico. Também vai tratar da questão histórica do Brasil. Logo aqui em seguida tem um livro muito importante, né, que
do Jorge Minuart. O Jorge Minuart faz aqui um histórico do ateísmo, desde os primórdios, passando pelo cristianismo até os dias atuais. Mais aqui na frente, eu tenho A Cura de Schopenhauer, né, do Irving Yalom. Tenho aqui o poema pedagógico do Anton Makarenko, que é um autor russo. E aqui tem um livro que foi muito importante para mim, né? Que é Uma História da Leitura, do Alberto Manguel, que é um autor argentino, e que faz um histórico da leitura. E é muito interessante esse livro. Aqui a seguir tem a obra-chave do Marx, que é o Capital. O Capital, até então, não havia nenhuma obra que tivesse estudado o capitalismo tão a fundo, né? Então o Marx escreveu o Capital. Eu não tenho preconceito nenhum em ler a obra de Karl Marx. Seguir Karl Marx é outra história. Aqui nós temos uma obra fundamental, lançada recentemente, que é Brasil, uma biografia. É um livro chave para o entendimento da cultura e da história brasileira. Logo aqui tem um livro que na época eu fui procurar esse livro mais pelo título, né, e pelas loucuras do autor, que é o guitarrista, o roqueiro, né, Lobão. E ele escreveu esse livro, é um livro maluco, né, conta um pouco a sua história, a história da sua vida. Logo aqui em seguida tem Ingrid Betancourt, que é uma senadora colombiana que ficou nas mãos das Farc durante muito tempo, e ela relata esse período em que ela esteve nas mãos das Farc até a sua libertação. Um livro interessante demais para quem quer entender a cultura colombiana e a história política da Colômbia. E aqui tenho 3 livros do Dan Brown, né, que é um autor pelo qual eu tenho muita simpatia, né, porque ele consegue fazer uma obra assim que chama muito a atenção da gente. Tem o Código da Vinci, que foi um dos livros que mais venderam no mundo, né? Código da Vinci, que depois virou filme. O Símbolo Perdido, né, que trata um pouco da questão da maçonaria, né? Envolve muito a maçonaria. E esse livraço aqui, que se chama Origem, né? Um dos livros mais bacanas, um dos livros mais importantes que eu já li em toda a minha vida, né? É um livro inteligente, feito com inteligência, uma linguagem acessível, né? Um livro que eu indico para todo mundo. Aqui tem uma obra do piauiense Ken Cruel, sobre o Torquato Neto, né? Ele fez um estudo sobre o poeta Torquato Neto, muito aprofundado, muito interessante. Aqui tem A Menina que Roubava Livros, né? Que é um outro best-seller. Logo a seguir tem o Anticonformismo, de Luc Ferry, uma grande entrevista com esse filósofo francês, Luc Ferry, que foi ministro, né, da Educação. Eu acho que foi na época do Giscard d'Estaing, se não me falha a memória. Aqui tem os Evangelhos Perdidos, né, que vai tratar sobre os evangelhos que depois foram considerados apócrifos, né, pelo Concílio de Trento. Aqui tem uma obra fantástica de Frederic Martel, né? No Armário do Vaticano. Ele faz um estudo sobre a questão da homossexualidade no Vaticano. É um livro que tem mexido muito com a Igreja Católica. Logo a seguir tem o livro Heresia, né? Que trata da história do Giordano Bruno, filósofo Giordano Bruno. E mais na frente tem uma obra-chave do Stephen Hawking, que é o grande projeto, né? Um físico, né? Um dos maiores físicos, era aquele que tinha uma deficiência, uma doença degenerativa, né? Que terminou ele
perdendo todos os movimentos, né? Mas ele continuou escrevendo e dando palestra mesmo com todas as suas dificuldades. Aqui eu tenho uma obra do autor de Deus um Delírio, né? Que é o Richard Dawkins, um famoso ateu, que escreveu recentemente o livro Ciência na Alma, um livro que traz profundas reflexões sobre a ciência e a religião. Mais à frente tem o Sentido da Existência Humana, de Edward Wilson. É um livro também que responde muitas questões importantes. Aqui em cima eu tenho Ponto de Mutação, né, que é um livro fundamental, né, escrito por Fritjof Capra, um físico, né, que trata do holismo. É uma obra que vale a pena todo mundo ler. Aqui tenho obras de Mário Quintana, tenho de Rubem Alves, e aqui mais embaixo eu tenho três obras do Yuval Harari, que é um escritor israelense, né, que tem se debruçado muito sobre a história da humanidade, sobre os problemas da humanidade. Esses três livros são fundamentais, né? O Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus e 21 Lições para o Século XXI. São obras fundamentais e que eu acho que todo mundo deve ler. Aqui só algumas dessas grandes obras que eu tenho, né? Sem falar ainda no grande romance, né, brasileiro, do João Guimarães Rosa, que é Grande Sertão Veredas, que, na minha opinião, é o melhor romance da literatura brasileira. Bom, aqui são alguns dos meus livros, né, dos livros com os quais eu trabalho, com os quais eu fundamento toda a minha linha de pensamento.